Meus amigos e eu nunca fomos o grupo mais inteligente. Fazíamos algumas aventuras realmente estúpidas, como explorar áreas abandonadas, casas vazias e etc. Mas a pior de todas as coisas que fizemos foi quando fomos ao cemitério uma noite. Com tudo o mais que fizemos, nunca aconteceu nada, mas desta vez foi diferente. Éramos alunos do segundo ano do ensino médio e era uma sexta-feira à noite, então, claro, estávamos juntos. Na maioria das vezes não tínhamos um plano para nada, apenas inventávamos coisas para fazer à medida que a noite avançava. Mas, por volta da meia-noite, dois dos nossos amigos decidiram ir para casa porque estavam cansados, o que nos deixou apenas eu e meu amigo Daniel. Nenhum de nós estava muito cansado, mas também não queríamos ficar em casa entediados a noite toda. Daniel sugeriu o cemitério perto da casa dele e disse que seria assustador e emocionante dar uma volta lá à noite. Sem nada melhor para fazer, concordei. Não me lembro de ter pensado muito a respeito, achava que seria um pouco assustador e estranho, mas sabia que era apenas um cemitério comum. Então seguimos até o portão que cercava o cemitério perto da casa dele. Havia uma entrada grande, mas o que fechava o cemitério era mais como uma cerca de madeira baixa. Passamos por cima com facilidade e imediatamente sentimos uma onda de adrenalina. Era um lugar sinistro, não há dúvida. Quase não havia luz, apenas algumas lâmpadas fracas espalhadas pelo cemitério. Não tenho certeza qual era o nosso objetivo, mas acho que era apenas percorrer o lugar inteiro sem nos assustarmos e depois ir embora. Passamos por 10 ou 15 lápides quando Daniel parou. Ele estava olhando para a frente e me disse para esperar. Eu não conseguia ver muito, mas ao longe eu podia ver vagamente uma figura parada ao lado de uma das lápides, se aproximando de nós. Tanto eu quanto Daniel estávamos inseguros sobre o que fazer e apenas ficamos parados lá. Ambos assumimos que tínhamos sido totalmente pegos por um dos zeladores do cemitério e provavelmente seríamos presos ou algo assim. O homem parou a vários metros de distância, ainda muito longe, para que a gente conseguisse identificá-lo. "O que vocês dois estão fazendo aqui?" ele perguntou. Daniel disse nervosamente que estávamos apenas explorando. "Bem, vou ter que mostrar o caminho para vocês saírem", ele disse. Ele nos disse para segui-lo e começou a caminhar na direção de onde tinha vindo. Acho que ambos estávamos arrependidos de não termos fugido quando o vimos pela primeira vez. Enquanto caminhávamos atrás dele, passamos sob uma daquelas lâmpadas de pé e, imediatamente, Daniel e eu congelamos. O homem estava vestindo roupas completamente rasgadas, nada parecido com o que um zelador de cemitério usaria. Esse cara parecia mais um sem-teto. O homem deve ter ouvido a gente parar e se virou. Dava para ver em seu rosto que ele era louco. Deu um passo em nossa direção. "Venho aqui", disse ele irritado. Daniel virou e saiu correndo e eu fiz o mesmo. Os passos do homem atrás de mim estavam tão próximos que parecia que ele ia me derrubar a qualquer segundo. A adrenalina me manteve indo e conseguimos pular a cerca. Ouvimos o homem parar do outro lado e depois bater na cerca de madeira com frustração. Imediatamente fomos para casa e não contamos a ninguém, exceto para nossos amigos, porque sabíamos que o que estávamos fazendo era ilegal. Ambos pensamos que aquele homem era um morador de rua que provavelmente estava tentando nos roubar ou fazer algo muito pior. Felizmente, nunca cometemos o erro de voltar lá novamente. Nos meus 30 e poucos anos, há cerca de 10 anos, eu trabalhava como segurança em um cemitério. Ele ficava em uma parte não tão boa da cidade, então ter alguém lá 24 horas por dia era necessário. Ainda assim, tinha pessoas que tentavam invadir, fazendo pichações nas lápides ou até tentando desenterrar os mortos. A maioria desses vandalismos acontecia à noite, o que era bom para mim porque eu trabalhava no turno da tarde, geralmente das 2 às 10. Claro, eu ainda tinha que ficar sozinho por algumas horas durante a noite, entre as 8 e 10, mas ainda era muito melhor do que o turno da noite. Nesse dia, fui alertado sobre algumas pessoas que vinham ao cemitério em horários aleatórios apenas rondando o lugar. Isso estava acontecendo há alguns dias e os outros trabalhadores não tinham certeza de quem era e o que estavam fazendo. Apenas me disseram para ficar de olho. Por volta das 6 da tarde, os outros trabalhadores saíram e fiquei sozinho. Essa sempre foi minha parte favorita do turno, porque eu não precisava me preocupar em parecer ocupado o tempo todo. Sendo sincero, não havia muito sentido eu estar lá quando os outros trabalhadores já estavam lá, porque o cemitério não estava sozinho. De qualquer forma, se você já não sabe,
O trabalho de segurança de cemitério se resume principalmente em circular e garantir que nada esteja acontecendo. Das 6 às 8, eu dirigia por aí e pegava algumas coisas que as pessoas haviam deixado pelo cemitério. Havia alguns visitantes a mais e às 8h30 esperei que as últimas pessoas saíssem para depois ir trancar o portão da frente. Enquanto eu enrolava a corrente ao redor das barras e colocava o cadeado, notei um grupo de pessoas do outro lado da rua. Estavam olhando na minha direção, como se estivessem me observando. Terminei de trancar o portão e entrei no carrinho para ir para dentro. Eu sabia que provavelmente era o grupo pelo qual fui alertado, então estacionei um carrinho em um local que eu ainda pudesse ver eles. Eram 3 pessoas, pelo que pude ver, e ficaram no mesmo lugar por alguns minutos antes de sair. Dirigi por aí, verificando se eles não estavam tentando entrar pelos lados, mas não vi mais eles. Por volta das 9 da noite, estacionei perto do portão da frente novamente por alguns minutos, quando ouvi um som agudo ecoando pelo cemitério. Virei a cabeça na direção de onde o som veio, mas estava muito escuro para ver. Liguei o carrinho novamente e avancei pelo cemitério em busca da origem desse som. O som era tão estridente e alto que eu não consegui determinar se vinha de dentro ou de fora do cemitério. E conforme eu me aproximava, comecei a ver algumas figuras no horizonte, embora fosse apenas 2 e não as 3 que eu vi antes. Quando cheguei mais perto, eles me notaram, virando-se na minha direção, mas sem correr. Parei o carrinho a uns 4 metros de distância e desci. O cemitério fecha às 8h30, vocês precisam ir embora, gritei. Dei alguns passos à frente. Preciso chamar a polícia? Eu estava ficando mais irritado e um pouco nervoso. Foi então que percebi que um deles estava segurando algo. Era uma pá. Embora eles não estivessem perto de nenhuma sepultura em particular. Olhei para o chão ao lado deles e havia um local claro aonde eles estavam cavando. Em seguida ouvi alguém atrás de mim. Ei! Os outros 2 começaram a correr e o que estava atrás de mim fugiu em outra direção. Entrei no carrinho e liguei para tentar perseguir o que estava correndo, mas imediatamente percebi que algo estava errado com o carrinho. Ele estava tremendo e sem rumo quando eu tentava dirigir. Saí do carrinho e ficou claro que os pneus traseiros estavam furados. Liguei freneticamente para a polícia e corri para o prédio principal. Felizmente, o grupo não parecia interessado em me perseguir, mas considerando que eles provavelmente furaram os pneus com uma faca e que eram 3, eu estava aterrorizado. Quando a polícia chegou, o grupo já havia desaparecido, mas encontramos uma cova meio cavada e ficamos muito confusos com o que poderia ser, até que encontramos algo a mais. Ao longo da cerca, não muito longe da cova que eles estavam cavando, encontramos um saco para cadáveres. Sim, e infelizmente havia um corpo dentro dele. Depois de alguns dias descobrimos que o homem no saco fazia parte de uma gangue e provavelmente foi morto em um tiroteio. O que acreditamos é que o grupo estava tentando se livrar do corpo discretamente, e eles pensaram que se cavassem uma cova e o enterrassem em um cemitério, ninguém perceberia. Não posso dizer que foi um plano terrível, mas a execução não foi das melhores, apesar de nenhum dos homens do grupo ter sido encontrado ou identificado. Trabalho em um cemitério na periferia da minha cidade. É um cemitério pequeno, com apenas alguns quarteirões de terra. Eu estava trabalhando lá há 1 ano na época e odiava cada minuto. Não porque era um cemitério, mas porque era entediante. Eu ficava sozinho a noite toda e passava a maior parte do meu tempo em uma sala pequena. Haviam 2 câmeras instaladas em cada lado do terreno e uma na entrada do pequeno prédio onde eu ficava. Meu chefe sempre me dizia que meu trabalho era apenas estar lá, e se algo realmente acontecesse, era para chamar a polícia e deixar que eles cuidassem disso. Para vocês terem noção como era tranquilo, no ano anterior inteiro que eu trabalhei lá, nada havia acontecido. Em uma noite de segunda-feira, cheguei ao estacionamento e assumi o turno, substituindo meu colega que estava no turno diurno. Não tinha dormido muito bem naquele dia, então trouxe uma xícara de café para me manter acordado. Durante a primeira hora, estava saboreando o café e olhando para as câmeras, enquanto também mexia um pouco no meu celular. Lá por volta da 1 da manhã, comecei a ficar realmente sonolento. Estava cochilando na minha cadeira e o café não estava ajudando muito. Depois de por volta de meia hora, acho que acabei adormecendo completamente. E cerca de 20 minutos depois, acordei com um som estranho, um rangindo de metal atrás de mim. Girei na minha cadeira e percebi que a porta do meu prédio estava entreaberta, balançando ligeiramente com o vento do lado de fora.
Meu coração disparou de medo. Levantei e empurrei para abrir a porta completamente, dei uma espiada lá fora, olhei ao redor e não havia ninguém à vista. Fechei a porta firmemente e me certifiquei de que ela estava trancada. Poderia ter sido um simples descuido ao não fechar completamente a porta, mas isso me deixou arrepiado. Retrocedi as imagens da câmera instaladas do lado de fora do prédio, mas não vi ninguém se aproximando do edifício. De qualquer forma, a essa altura eu estava bem acordado. Eu continuava a verificar a câmera a cada 10 minutos aproximadamente. Cerca de 10 minutos depois, vi algo se mover na tela. Era a câmera do outro lado do terreno. Alguém estava caminhando pelo cemitério. Continuei observando enquanto a pessoa se movia lentamente entre vários túmulos e depois parava. Esperei alguns segundos antes de pegar o telefone e discar para emergência, mantendo meus olhos na tela. Falei baixinho no telefone ao operador que eu trabalhava no cemitério e havia um homem invadindo o local. A mulher do outro lado começou a responder quando, de repente, o homem correu pelo terreno e saiu da tela. Dei um suspiro incontrolável, olhando freneticamente para todas as outras câmeras em busca dele. Segundos depois, ele apareceu em outra tela, correndo novamente. Pouco depois, ele apareceu na tela que mostrava a área externa do prédio onde eu estava. Informei a mulher no telefone o que estava acontecendo e que eu precisava ficar quieto. Coloquei o telefone na mesa e fiquei olhando para a câmera. Era um homem parado bem em frente à porta. Então ele olhou ao redor e então diretamente para a câmera. Isso me deu calafrios, como se ele me pudesse ver através da tela. Olá, você pode me ajudar? Ouvi sua voz abafada do outro lado da porta. Sem esperar por uma resposta, ele deu a volta no prédio, indo para a parte de trás. Não havia câmera do lado de fora naquela direção, mas eu podia ouvir seus passos na grama, como se estivesse caminhando bem próximo à parede. De repente, eu vi seus passos se afastando rapidamente. Meu coração estava acelerado até que a polícia chegou. Pensei que pareceria um louco, mas eles encontraram pegadas bem definidas na grama que seguiram por algum tempo, mas perderam o rastro antes de levar a algum lugar. O comportamento daquele homem foi muito estranho, e o jeito como ele pediu ajuda só tornou muito mais estranho. Não sei se a porta aberta mais cedo tinha algo a ver com ele, mas não sei mais no que acreditar. Apesar de estar horrorizado, continuei trabalhando lá e nada mais aconteceu, e o homem nunca mais voltou. No entanto, eu não acho que vou conseguir dormir no cemitério novamente. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuide!